Aqui. Então, só para ficar na gravação, né? Tá tirando dúvida aqui do exercício. Aí eu comecei a fazer inicialmente aqui a classe barril. Tem o estoque inicial 0. E aí escrevemos aqui o método colher, o método descartar e o método para auxiliar aqui no print. Beleza? No vídeo aí vai dar para pausar, né? Não precisa passar devagar. Então é isso aqui. Agora vamos tentar jogar os objetos de maçã aqui no estoque. Então meu estoque primeiro começa com uma lista vazia. Quando eu colher, eu posso passar aqui uma lista de maçãs. Isso daqui seria o maçã lista. O nome da variável é maçã lista. Isso aqui eu só estou dizendo o tipo dessa variável aqui, certo? Mas a minha variável é essa aqui, maçã lista. Isso aqui é mais um conteúdo da aula de hoje, que eu já estou adiantando, estou fazendo primeiro para depois explicar, né? Mas tudo bem. Vou tirar esse print aqui. Vou botar aqui maçã quantidade é igual ao lista, ao len da lista. Beleza? Só para manter o print aqui. E aí o estoque, acho que o append funciona mesmo. Cadê o que a IA mandou fazer? Ah, esse mais igual acho que funciona como um append também, né? Acho que o mais igual também funciona, mas é só Vamos testar. Vamos testar aqui. Deixa eu tirar agora isso aqui. Esse print estoque teria que melhorar ele, né? Porque agora é uma lista de maçãs. Depois eu melhoro ele. Vamos deixar ele tirar. Na verdade, eu posso fazer assim, né? Quantidade igual ao len do self stock. Aí aqui eu vou dizer só a quantidade. Quantidade. Beleza, a gente ajeitou isso aqui, que é o print stock. O descartar. O descartar não seria assim, seria eu teria que passar aqui o objeto. Talvez seja melhor jogar o barril para dentro da maçã mesmo. Só por conta desse descartar. Ou jogar só essa parte do descartar ser uma propriedade da maçã. Porque teria que tirar aqui. Tá, deixa eu pensar. Vamos fazer só o colher por enquanto. Deixa eu pensar aqui. Então, o colher vai ser um append. Vamos ver se funciona. Aqui vai continuar funcionando, né? Tá. Aí, por exemplo, a maçã 1. Maçã 1 vai ser um objeto de maçã. Maçã 2. Outro objeto de maçã. Vamos fazer 3 maçãs. Lembra, a gente para instanciar tem que fazer assim, tá? Se eu fizer que a maçã 2 é igual a maçã 1, aqui eu não estou instanciando, estou criando só uma nova referência ao objeto. Então, para instanciar tem que fazer assim. Pode ser um método da própria maçã, realmente. Aí ela auto se destruía, né?
Vamos ver se funciona assim. Barril. Colher. Aí vai ser maçã 1, maçã 2, maçã 3. Cadê? Acho que ele tinha mostrado o autocomplete e depois quando eu dei tab, não foi. Vamos ver se vai. Ó, 3 maçãs foram colhidas. Aqui ele deu um problema no print. Cadê? Colher. Ah, peraí, faltou. É um método, né? Pronto, então assim funciona, ó. 3 maçãs foram colhidas. Não, peraí, uma maçã. Então ele não deu o apêndice certo, né? Ele fez uma. Deixa eu dar um print no estoque, mas eu acho que ele fez uma lista dentro da lista, com o apêndice. Barril. Pronto, estoque. Oxe, não printou, ficou meio estranho, não foi? Não tá funcionando. Bom, eu vou dar, essa é a lista da próxima semana, né? Eu vou dar uma olhada, eu vou gravar um vídeo e mostrar de alguma forma para vocês como é que faz, que agora eu tô sem conseguir essa parte de passar a maçã. Mas é só uma questão da linguagem aqui, que eu tô com a cabeça cheia, não tô conseguindo pensar agora. Tenta maçã lista. Não, foi esse apêndice que deu errado, né? Vou colocar o mais igual, vamos ver. Testar esse aqui, né? É só a questão da sintaxe aqui de concatenar. Ó, agora foi 3 maçãs pro barril. Só o print que deu errado agora, né? Que para printar a lista não é assim. Como é que printa a lista? Tô fazendo alguma coisa errada. Eu achava que era só dar um print. Se eu fizer assim, print. Print isso aqui não vai não? É, não vai não, assim, né? Porque é um objeto. Ah, é porque a maçã é um objeto também, é verdade. Entendi. Mas o print estoque. Print estoque funciona, né? Tá. É, 3 maçãs. Ah, então é com mais igual. Com mais igual. Não tava dando certo printar o estoque direto assim, porque o estoque é uma lista, só que é uma lista de outros objetos. Aí ele tava imprimindo ali os objetos, né? Que é o objeto maçã. Deixa eu botar de novo para vocês verem. Aí realmente teria que implementar um método melhorzinho. Pode Você ser. não pode tentar criar um método string na maçã? Ó, aí ele tá imprimindo aqui, ó. Tá imprimindo, é um objeto de maçã. E aqui ele diz a referência, né? O ponteiro. Aí outro ponteiro e outro ponteiro. Todos eles objeto maçãs, entendeu? Porque eu estou tentando imprimir um objeto maçã, ele tá mostrando isso no print. Como é, não entendi. Usar aquele método que é underline, underline, str, underline, underline, string, para humanizar o print dela. Sim, sim. É, pode ser. Pode ser, sim.
Mas é porque eu estava querendo imprimir uma coisa que, na verdade, não era isso que eu queria só isso mesmo. São 3 maçãs. Eu queria que acabasse aqui, mas pode ser, sim. 3 maçãs. Aí agora, para descartar, teria que ser o seguinte. Primeiro, a gente tem que criar aqui a data da colheita, né? Está muito ruim de digitar aqui. Teclado pequeno. Self data da colheita. Aí para isso eu precisaria do datetime. Deixa eu fazer isso aqui, peraí. Porque aqui é o nome do módulo, né? Aí eu faço isso aqui para não ter que estar ficando essa coisa redundante aqui. Seria o now, que é assim que o objeto é criado. Ainda não tá bom, porque deveria ser quando eu chamo esse colher, e não quando o objeto é criado. Poderia ser o seguinte, em vez de eu fazer isso aqui, eu vou melhorar ainda mais. Eu vou dizer que eu quero colher 3 maçãs. Aí no meu método colher, seria a quantidade. Isso, é aquilo que apareceu lá, vou fazer um rangezinho. Um for. Justamente isso aqui. Eu crio dentro de um loop, eu instancio uma maçã dentro do loop e eu jogo para minha lista. Deu para entender? Aí a minha lista aqui, que vai para o estoque, certo? Aí dessa forma, como eu estou criando o objeto aqui dentro de colher, aí faz mais sentido. Aí quando ele for criado, ele vai chamar um now e vai surgir só quando eu colher, e não quando eu estava instanciando ele, entendeu? Só para ficar mais didático, porque quando eu estava instanciando a maçã aqui fora, era como se fosse assim, existe uma maçã ali, mas ela ainda não foi colhida, né? Entendeu? Então, assim fica melhor, a gente criar a maçã aqui, o objeto, só quando for colher. Beleza? Aí, para descartar tem que pensar melhor, porque tem que verificar no objeto. Deixa eu ver aqui. Eu quero, na verdade, o descartar não é pela quantidade, seria só uma verificação. Quantidade inicialmente seria 0. A princípio eu não descarto nada. Aí eu preciso do estoque, a quantidade do estoque. Estoque e quantidade, isso aqui. Uma coisa que ficou faltando. Para maçã a gente tem o período de 7 dias, né? Esse PES não precisa aqui. Para maçã precisa do período de 7 dias. Então, na verdade, o método poderia ser aqui, ficar melhor mesmo. Um método descartar. Ou então, tipo, estragar. Eu vou estragar aquela maçã.
if, pronto, isso aqui mesmo. Só que os dias vão ser 7 dias. Isso aqui mesmo. Se passou desse período, aí eu vou retornar. Pode ser um is estragado. Estragada. Is estragada. Pode ser isso aqui. Retorna um true ou false. Aí aqui no meu descartar, eu faço um loop no meu estoque e não é pop, não é isso aqui. O quantidade mais um é dentro do if. Só que aqui, peraí. Não, aqui dentro do... Calma lá. Aqui é o meu loop. Aí se o meu self estoque do i, que é se aquele objeto do meu estoque, se aquela maçã is estragada, justamente, aí eu vou dar um pop naquele i. É isso aí mesmo. E a quantidade que eu estou descartando vai aumentar mais um. Pronto. Não preciso de else. Aí ele vai fazer isso aqui, esse loop, até terminar. Quando ele terminar o loop, eu vou ter a quantidade de maçãs que foram descartadas. Eu acho que seria isso. Se quiser usar o date time, né? Se quiser usar o date time. Deu para entender? A ideia é essa. Aí fazer para laranja também, se quiser colocar mais coisa. Certo? Pois bem. Deixa eu ver uma coisa. Eu quero passar aqui também essa aula, porque eu lembro que tinha alguma coisa que eu queria comentar. Tanto a primeira como a segunda. Deixa eu ver aqui. Já é 4 horas, né? Já vi que... É isso aqui. Esses exemplos que eu tinha passado e que a gente não fez, tá? Que é o seguinte, do diagrama, elaborar um diagrama para o tabuleiro de xadrez. E aqui é de implementação, foi por isso que eu não passei, porque na primeira aula, como era só diagrama, a gente até viu um pouco de implementação, mas... E essa questão do tabuleiro, ela vai ser interessante utilizar a herança, certo? Esse aqui esquece, mas eu estou só adiantando isso aqui. Essa daqui do xadrez vai ser uma atividade para a próxima aula dessa semana para a próxima. Só que para isso precisa ver a questão da herança, que não hoje, mas na próxima semana eu vou passar, por isso que é para a atividade da próxima semana. Mas aí, só para adiantar, isso aqui que eu deixei. E a mesma coisa para esse desafio aqui. Esse desafio eu joguei a parte da fruta, foi justamente que eu joguei na atividade, né? Então é isso mesmo. A parte da fruta. Tem a do animal também, só que a do animal também tem a questão da herança. Gato e cachorro são animais. Então, vai ter a questão da herança. Então, vai ser uma outra atividade. Vai ser essa do xadrez, mais essa aqui, mais alguma coisa que eu vou ver. E uma terceira coisa que eu queria falar, que agora eu lembrei. Deixa eu ver. Isso aqui. Eu tinha falado que essa questão da prova dos trabalhos, das porcentagens, eu ia ver, né? E aí eu pensei melhorzinho, e eu vou fazer o seguinte. Eu joguei 30% para os exercícios, e 70% vai ser a prova, só que a prova vai ser dividido
a porcentagem entre trabalho e prova, na verdade. Por isso que eu tinha colocado essa interrogação, que eu estava fazendo e bota assim, 20 e 30. Não, calma. 20 e 50. Seria mais ou menos isso, certo? Metade da prova é o trabalho, metade da nota é o trabalho, metade da nota é a prova junto com os exercícios. Só que aí tem uma questão, porque o trabalho eu queria fazer, eu não sei se é interessante fazer dois, um para cada bimestre ou um só. Eu vou explicar esse trabalho. O trabalho é o seguinte, a ideia que eu tive é a gente fazer algo mais elaborado, não tão absurdo assim, né? Mas uma coisa mais elaborada, que vai utilizar todos os conceitos que a gente vai ver na disciplina. E só um momento. E como é que se diz? Usar todos os conceitos que a gente vai ver na disciplina. E uma coisa boa também é que vocês vão sair da disciplina com um portfólio já, com um sisteminha, né? Aí seria uma ideia de um sistema que vocês iriam escolher. Eu elenquei aqui 5, deixa eu pegar que eu deixei anotado no celular aqui. Elenquei 5 para vocês escolherem um. Aí, ó, eu vou deixar só falado aqui, mas eu vou passar o texto direitinho, o documento direitinho no Classroom. Mas é sistema de supermercado, sistema de banco, sistema de padaria, de biblioteca e de uma livraria. Aí vocês escolhem. Entendeu? E seria para abordar todos os conceitos que a gente vai ver. Deixa eu abrir aqui, cadê? Ó, os conceitos objeto, classe, abstração, composição, herança, atributos, métodos, instanciação, boas práticas vai ter que ter, modularização vai ter que ter, herança, polimorfismo, provavelmente vai ter, encapsulamento, composição e agregação também. Então, tudo isso seria utilizado, entendeu? A segunda parte do nosso curso, a parte assim de escrever um código, criar, tá aqui nesse primeiro módulo. No, escrever um código com orientação a objeto, tá no primeiro bimestre. O segundo bimestre são questões mais de tratamento de exceção, testes, list comprehension, são coisas assim de padrão de projeto, de melhoramentos, entendeu? Então, pensando nisso, talvez daria para fazer um em cada bimestre. Porém, pensando no trabalho em si, pode ser que fique muito apertado passar isso já agora para o primeiro bimestre. Estão entendendo? Aí, eu estou vendo se eu passo só no final, uma coisa só, cobrando tudo, entendeu? Tudo, tanto esse primeiro bimestre quanto o segundo bimestre. Porém, aí vem essa questão da nota, por isso que está uma interrogação aqui. Porque se vai ser um trabalho só, como é que vai ficar uma prova e outra, né? Aí talvez, aqui eu for separar, né? Talvez, assim, a primeira prova vai valer 70%, só que eu não queria isso. E a segunda prova valeria 20%. Aí é só isso que eu vou pensar melhorzinho. E aqui seria um trabalho só, tá entendendo? Trabalho só, um trabalho final, né? Que ele comporia com segunda prova. Primeira prova. Deu para entender? Tá, o que é que estão falando aqui? Deixa eu ver. Melhorar o site da UBMap. Vamos trabalhar em alguma lib
Sim, com certeza. Peraí, lib que você fala é o quê? Agora eu não entendi. Você que tá perguntando dos módulos de importação. É isso ou não? Prática e pesquisa, isso aí não vai ser comigo. Talvez seja comigo, mas até agora não estou com essa parte aí também não. Sim, a biblioteca. Pronto, a gente vai utilizar sim, viu? Entendeu? Então é só isso, é só essa questão do trabalho, se eu vou pedir 2 ou se vai ser um só para o final, certo? Que aí vai impactar como vai ser a distribuição dessa nota aqui, da porcentagem. Beleza? Só adiantando para vocês o que é que as cenas dos próximos capítulos aí. Uma coisa que eu queria falar também aqui da segunda aula, que ficou faltando. Lembrei. Aqui, de novo, o negócio do xadrez que ficou da biblioteca. Tá. Lembrei, deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui para a aula de hoje. E já vai a primeira etapa, né, da aula, mas vamos lá. Isso aqui que ficou uma dúvida na aula passada, que foi... Deixa eu ver, é isso mesmo? Foi. Isso aqui de usar o init ou usar o atributo na própria classe, né? Lembra dessa dúvida aí? Quem é que lembra dessa dúvida? De fazer, por exemplo, deixa eu criar um outro código aqui. De fazer, por exemplo, assim, class, aqui uma classe exemplo. E eu fazer assim, tipo, um atributo aqui da classe. Ou então eu fazer justamente isso aqui. Fazer a IA já deu a dica. Aqui é um atributo do objeto e aqui é um atributo da classe. Certo? Eu vou explicar direitinho o que é isso. Quem é que lembra disso aí? Da dúvida da aula passada. As aulas, enviar os PDF às aulas, tá falando? Eu vou enviar. É porque essa semana eu consegui pegar o modelo. Na verdade, não consegui pegar, eu consegui fazer o modelo bonitinho aqui, parecido com o que era do semestre anterior. Entendeu? Ó, como tá melhorzinho. Aí eu não entreguei ainda as outras aulas, porque eu vou jogar para esse modelo. Certo? Pode falar aí quem levantou a mão. Ó, da primeira aula tá assim, né? Professor, o senhor pode inserir também esses arquivos do Colab lá também? Vou mandar. Com o PDF das aulas? Vou mandar. Beleza. O colega. Sim, vocês lembram, né, dessa dúvida que alguém teve, que foi de quando usar um init ou quando colocar um atributo já direto na classe. Lembra disso aí? Pronto. Para encerrar esse bloco, vamos explicar isso aqui. Quando eu crio esse atributo assim, direto na classe, ele se torna um atributo da classe. E já quando eu passo aqui no método de inicialização, no init, ele se torna um atributo do objeto. O que é que eu quero dizer com isso? Lembra na primeira aula lá que eu falei que o Python, tudo é objeto. Tudo, no final das contas, é objeto. Isso pode até ficar meio confuso às vezes. Aí mesmo essa classe aqui, essa definição de classe, no final das contas, ela se torna como se fosse um objeto também.
É como se fosse um objeto, tá? Não é bem um objeto. Aí, por exemplo, aqui eu montei esse exemplo aqui embaixo. Eu tenho essa classe exemplo, certo? E eu criei um atributo aqui. Aí eu instanciei o meu objeto A, instanciei o meu objeto B. Aí, ó, print A atributo e B atributo. O que é que vai mostrar nesse print? Esse print, o esperado, mostrar é 0, 0, correto? Porque o atributo de A é 0, o atributo de B é 0. Só que como esse atributo é da classe, assim, aí nesse objeto A, eu coloco atributo igual a 1. Eu mudei o valor desse atributo, correto? Aí quando eu der o print aqui, A atributo, B atributo, o esperado é ficar 1, que é o atributo de A, e 0, o atributo de B, certo? Só que aqui, quando eu faço isso, ó, esse atributo, ele é um atributo geral. O nome, eu estou chamando de atributo e o nome é atributo, mas tudo bem. Esse é um atributo geral da classe. Então, eu posso fazer isso, ó, exemplo, que é o nome da classe, atributo igual a 10. Isso ele vai em todos os objetos que herdam dessa classe. É por isso que eu estou falando que a própria classe é como se fosse um objeto, é como se fosse a classe aqui é exemplo, é como se fosse uma classe super desses outros, como se fosse um objeto super desses outros objetos aqui. Esses objetos, como eles são mutáveis, eles herdam as propriedades da classe exemplo, só que eles vão se mutando ao longo do processamento, do tempo de execução, em execução. Então, quando eu faço aqui exemplo atributo igual a 10, eu estou em todos os atributos de todos os objetos vai receber 10. Só que o que é que acontece aqui? Tem duas coisas. Vamos primeiro jogar isso aqui mais para cima. Depois eu vou explicar o que é que acontece se eu jogar lá para baixo. Isso aqui eu vou deixar comentado. Só para vocês verem. Então, ó, o primeiro print 00, ok. O segundo print, sim, aqui o meu segundo print, olha o que é que aconteceu. 10 e 10. Porque eu estou dizendo que na classe atributo, na classe exemplo, o meu atributo vai valer agora 10. Então, todos os objetos vão ter o valor 10. Ó, aqui, ó. Só que depois, eu disse que no objeto A, o atributo vai valer 1. Então, quando eu print isso aqui, aí ele se torna 1 e 10. Deu para entender isso aqui? E quando eu inverter, vai complicar um pouquinho. Deu para entender ou não? Quando eu mexo aqui nesse atributo, eu estou mexendo no atributo só do objeto. Agora, quando eu mexo aqui, eu mexo em todos os atributos daquela classe. Mas por que eu consigo fazer isso aqui? Porque esse atributo, ele está referenciado aqui diretamente na classe, e não por meio do init. Beleza? Aí, vê só o que acontece quando eu jogo isso aqui para baixo. Quando eu jogo isso aqui para baixo, eu vou deixar assim. Quando eu jogo isso aqui para baixo, na verdade, o meu resultado aqui vai ser 1. Ó, tá vendo? Eu disse que exemplo atributo vai valer 10. Então, todo atributo vai ser 10. Só que quando eu imprimo A atributo, B atributo, o A atributo continua sendo 1. Estão vendo aqui, ó? Continua sendo 1. Por quê? O que é que acontece? Quando eu estou criando os objetos aqui, esse objeto, ele herdou da classe exemplo. O A herdou da classe exemplo, o B herdou da classe exemplo. Então, o que é que ele tem? Ele não tem nada. Ele vai herdar o atributo da classe exemplo, certo? O objeto em si não tem nada, está zerado.
A partir do momento que eu faço isso aqui, eu estou dizendo que o objeto A, ele agora tem um atributo, que o nome é atributo também, e o valor dele vai ser 1, certo? Então, é como se, assim, agora o A não está mais herdando o atributo da classe exemplo, ele agora tem um atributo próprio, que tem o mesmo nome, certo? Então, quando eu faço exemplo atributo, ele só vai dar esse valor de 10 para os objetos que ainda não têm um atributo criado com esse mesmo nome. Por exemplo, se eu fizer C igual a exemplo também, quando eu printar aqui o C, atributo, também vai ter o valor 10, beleza? Ó, também tem o valor 10, tá vendo aqui no final? Porque o C ele ainda não foi implementado aqui como A. Aí aqui, é isso que eu falo, em tempo de execução, aqui eu já está executando, o A já existe na memória. Só que aqui em tempo de execução, eu crio um atributo para o A, e agora o A passa a ter um atributo próprio, certo? Aí esse atributo aqui vai valer 1 sempre. Só vai mudar se eu acessar o A mesmo, mas por meio da classe aqui ele já não vai mais mudar. Deu para entender? Pode falar aí quem levantou a mão. E se eu quiser que o atributo seja dado toda vez que eu inicio uma instância da classe? Como assim? Por exemplo, eu não quero que o atributo seja sempre 0, sempre seja herdado como 0. Eu quero que eu mesmo possa dar o atributo. Então, aí a gente coloca com init, né? É justamente isso. Quando eu quero, na verdade, essa prática aqui de colocar um atributo diretamente da classe, ela não é uma coisa assim tão prática. Normalmente, eu diria que, na verdade, quase 100% das coisas que a gente precisa fazer é um atributo do objeto. Quando você quer fazer algo mais complexo, é que precisaria disso aqui, desse tipo de comportamento, entendeu? Um atributo geral da classe. O que a gente quer realmente é para o objeto. Então, se a gente quer para o objeto, a gente passa aqui, né? Aí a gente passaria um valor. E aí, na criação, na instanciação, né? Na instância, quando eu vou instanciar o objeto aqui, da classe exemplo, aí eu passo o... Cadê? É porque aqui eu não estou criando objeto, né? Eu estou diretamente na classe exemplo. Ah, aqui eu criei um objeto. Aí aqui que eu passo o valor dele, sei lá, 12. Entendeu? Aí, ó, se eu pegar diretamente da classe, esse atributo de classe, ele vai ser sempre 1, né? Agora, quando eu crio um objeto da classe, mesmo que eu não diga um nome, mas aqui eu estou criando um objeto, mesmo que eu não dê um nome para essa variável, para esse objeto, eu criei ele aqui, aí eu tenho que passar um valor, porque na inicialização dele eu estou dizendo que tem que passar um valor. Aí eu passei o valor 12. Aí esse atributo vai herdar o valor vai pegar o valor 12 que foi passado aqui. Inclusive, se eu não passar nada, ele vai dar um erro. Ó. Porque eu estou passando nada aqui, mas o inicializador dele diz que precisa passar um valor. Deu para entender? Então, é comum fazer isso aqui. Deixa eu, porque você está com esses nomes classe, exemplo, deixa eu fazer algo melhor aqui. Classe laranja, por exemplo. Aquele probleminha lá. Então, o meu inicializador, ó, o meu inicializador, ele teria aqui um atributo, que é a data da colheita. Não sei se vocês perceberam, mas eu fiz exatamente isso aqui. Colheita, que vai ser o timestamp aqui, né? Mas eu vou deixar 0. Pronto. Mas, porque ia ter que importar o date e o now, né?
Vamos importar. Ixi, ele completou aqui outras coisas. Seria isso aqui, né? Entendeu? Foi praticamente o que eu fiz aqui. Você olhar lá, só que foi com a maçã. Ó, tá vendo? Se por um acaso a laranja precisasse ter um outro atributo aqui, sei lá, o peso, aí ia passar aqui no inicializador, certo? Procurem fazer sempre assim. Usar como é que se diz? Um atributo geral da classe não é tão legal, certo? Não é tão legal. E a gente acabou de ver aqui que se você for manipular aquele objeto, na verdade ele não está modificando o valor desse atributo. Na verdade aqui ele cria um novo atributo para A. Por isso que eu criei esses prints aqui, só para fechar e a gente ir para o intervalo. Por isso que eu criei esses prints aqui, ó. Print A dict. Esse dict ele vai dizer justamente qual é o atributo que ele tem. Aí o retorno esperado é esse aqui. Já o bdict, ele vai dizer que não tem nenhum atributo próprio, certo? Ó, vamos ver. Ó, tá vendo aqui? Quando eu puxo os atributos de A, aí ele me diz, ó, o A tem um atributo. Já quando eu puxo o atributo de B, ele não tem nada. Tá vendo aqui? E o atributo da classe exemplo tá valendo 10. Tem que passar isso aqui, ó, porque aqui são objetos. E como eu falei, quando a gente cria aqui o objeto, ele está herdando, aqui ó, a gente está criando o objeto, está instanciando, ele está herdando a classe exemplo, mas ele por si só está vazio, que é o que mostra aqui, ó, o B está vazio. Já o exemplo, se a gente for mostrar para ele, pedir para ele mostrar tudo, aí vê só, aí ele vai mostrar um monte de coisa que a classe exemplo tem, que o Python cria, ó, que o Python cria várias coisas que são criadas por padrão do Python, entendeu? Inclusive esse dict, certo? Ó, o dict aqui, que é o que carrega os atributos. Beleza? Aí por isso que aqui eu tive que fazer isso aqui. Para poder mostrar só o do atributo, né? O valor do atributo. Certo? Pode fazer no Colab, pode fazer no Jupyter, pode fazer onde quiser. Aí vocês mandam o ponto .py, o ponto .pi, né? Ou então isso aqui, né? Se for fazer no Notepad e quiser passar isso aqui, ou quiser compartilhar também, pode ser, compartilhar o link, aí eu abro, entendeu? Eu acho que eu botei na instrução, eu botei que passar esse arquivo .py, né? Que é o arquivo padrão do Python. Mas se fizer no Notepad e quiser compartilhar o link, ou quiser passar esse arquivo aqui, essa extensão, que é como se fosse a do Jupyter, né? É parecido com a do Jupyter. Que você faz texto e faz outras coisas aqui. Pode ser também, viu? Por que essa carinha triste, Rickenberg? Tá querendo sair pra lanchar, né? O intervalo. Não tem problema não fazer em Py. Pode repetir a atividade. Isso aqui que tá falando ou da atividade mesmo dessa daqui? Eita, dessa aqui. Em ponto .py. É o padrão do Python, né? Se quiser fazer no VS Code aqui, ó.
Se eu quiser fazer o VS Code aqui, um novo... Cadê? Ele mudou, antes era New Project. Ele perguntou se o senhor pode repetir a explicação da atividade do exemplo. O senhor criou a classe com def e a outra com um atributo geral. Como é? Pode repetir? Ele está perguntando sobre aquele exemplo, que tem o def e o atributo geral da classe. Esse aqui. Pode repetir, né? Tá. Posso sim. Deixa eu só mostrar isso aqui, ó. Pronto. Se eu quiser... Isso aqui é em Next, mas se eu quiser criar um arquivo aqui... New file. .py. Sei lá. Eu queria criar um... Ó, ele já reconhece aqui, tá vendo? Que é um arquivo Python. Esse é o arquivo principal do Python, certo? Nome, classe. Aí, ó, o próprio VS Code também, ele já está identificando como Python, tá entendendo? Então é isso, o .py é o padrão do Python, mas se vocês fazem Jupyter, né? Tem esse outro arquivo, não tem problema não. Que é um arquivozinho tipo esse, né? Que você pode botar texto, pode botar outras coisas, né? Rodar um bloco de código, um bloco de texto. Vamos lá. Finalizar aqui com o... Cadê? Pronto. Essa classe aqui que eu criei, deixa eu mudar o nome. É só classe, o principal é o atributo. Esse nome atributo tá muito ruim. Vamos botar aqui. Ixi, foi demais. Colocar aqui, sei lá, propriedade. Existe uma pequena diferença filosófica de propriedade e atributo, mas no Python é a mesma coisa. E aqui também tem que ser propriedade. Deixa eu ver. Tá. Então, ó, essa é uma classe exemplo que eu criei e ela tem um atributo chamado propriedade. Fica melhor assim, com nomes diferentes. Melhor de explicar. Então, essa classe, ela só tem isso. Tem um atributo que é direto da classe, certo? Um atributo direto da classe. Aí eu instanciei 3 objetos aqui, o A, o B e o C. Então, esses objetos, eles herdam dessa classe. Mas, adiantando, né? A explicação, esses objetos, eles por si só não tem nada. O objeto está vazio. Ele só está herdando as coisas da outra classe, da classe exemplo, entendeu? Mas ele por si só está vazio. O que é que ele tem? Não tem nada, certo? Aí, quando eu boto para printar a propriedade, o que é que o Python faz? Ele vai buscar no objeto A. Existe esse atributo propriedade? Não. Aí só que o A herda da classe exemplo. Então, ele vai na classe exemplo e procura a propriedade. Aí ele acha. Então, por isso que esse print aqui, ele vai me mostrar 00. Beleza? Aí, a partir do momento que eu faço isso aqui, a.propriedade igual a 1, eu estou criando, em tempo de execução, um atributo. Eu estou remodelando o meu objeto, beleza? Estou criando um atributo novo para ele, que, na verdade, um atributo que ele não tinha nenhum atributo. Aí, eu estou criando um atributo novo, que é propriedade. E acaba que isso daqui acaba sobrescrevendo o que tinha na classe, certo? Aí, quando eu fizer print a propriedade, aqui ele vai procurar primeiro no objeto, aí ele vai achar, certo? Ele vai achar que o objeto tem valor 1. No B, ele vai procurar em B, não tem.
Aí ele volta para a classe e vai mostrar 0. Por isso que o print aqui vai ser 1 e 0. E quando eu faço classe exemplo ponto propriedade igual a 10, aí eu estou modificando esse valor aqui. Então, todos os objetos que herdar esse atributo propriedade da classe exemplo vai ter o valor 10. Só que o A, ele não mais herda esse atributo. Ele tem o dele próprio. Tá entendendo? Então, é isso. Aí, aqui, esses prints é justamente para mostrar isso. Esse ponto .dict é um atributo que todo método tem, todo objeto tem, que o Python já cria por ele mesmo, que ele grava as propriedades, ou os atributos daquele objeto, certo? E esse ponto .mro é um método que toda classe tem, que isso eu terminei não explicando, né? É um método que toda classe tem, que ela mostra a hierarquia daquele objeto. Aí, por exemplo, vou rodar tudo aqui. Rodei tudo. Aí o print 00, 10, 10, que é o que eu falei aqui, o esperado. Aí, propriedade igual a 1. Então, o A, ele tem esse atributo propriedade e vale 1. Já o B, quando eu peço para mostrar os atributos que ele não tem nada, entendeu? Ele está vazio. O C também vai ser a mesma coisa. E quando eu peço para mostrar os atributos da classe exemplo, mostra um bocado. Vocês viram, né? Aí por isso que eu tenho que colocar isso aqui, para ele mostrar só o de propriedade, qual é o valor. Aí ele vai me dar o valor 10. E já esse final aqui, ele mostra a hierarquia. Aí a hierarquia da classe exemplo é o quê? A classe exemplo, que está na main, todo código em Python roda primeiro na main. Pode ter outros objetos, pode ter outras coisas que rodam em outros documentos, mas quando a gente faz aqui direto, ele vai rodar na main, certo? E depois desse aqui, ele herda da onde? Ele herda da classe objeto. Lembra que eu falei que toda classe, na verdade, ela herda da objeto, certo? Então é isso. Só adiantando um pouco a questão da herança, vamos criar uma outra classe aqui e fechar esse bloco, finalmente, classe filha, subclasse, né? Eu tenho essa mania de chamar de filha por causa do... Aí ele já fez aqui, ó, ele vai herdar da classe exemplo. Eu vou explicar melhor essa questão da herança, tá? Mas só para vocês verem aqui, ó, se eu botar para printar agora a subclasse, só para ver a questão da hierarquia aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí, essa subclasse, ela vem daqui, né? Vem da main subclasse, que herda da classe exemplo, que herda da objeto, entendeu? Esse MRO faz isso, beleza? Então, vamos fechar aqui esse bloco de revisão e na próxima, depois do intervalo, a gente vai para a próxima aula, de fato, para a aula de hoje, beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, né? Então tá certo, vamos fechar aqui esse bloco. Certo? Quem não viu, eu expliquei. Ui, deixa eu cair uma coisa aqui. Tá. Então vamos lá para a aula de hoje. Finalmente a aula de hoje. Boas práticas de programação. Eu vou tentar passar um pouco mais ligeiro. Qualquer coisa a aula vai ficar gravada. Aí vocês verificam lá, tá? O que eu vou passar hoje, eu quero que vocês implementem, não nessa lista de agora, essa lista aí que tem a laranja, a maçã, mas para as próximas, eu vou começar a cobrar, certo? Também. Até porque eu não sei se eu vou completar o conteúdo hoje.
Aí para essa lista agora não precisa, tá? Tentem utilizar, mas não vai ser cobrado, mas tentem sempre utilizar o que vai ser passado aqui agora. Então, a primeira coisa, escrever um código claro, certo? O seu código, idealmente, tem que, por si só, ser autoexplicativo. Ele não tem que ser autoexplicativo, mas não sendo possível, às vezes não é, às vezes, dependendo do que você esteja fazendo, não é tão autoexplicativo, mas você tem que tentar sempre manter o código autoexplicativo. Mas não dependendo, aí você incrementa com comentário. O comentário também tem que ser objetivo, explicar ali rapidamente, naquele bloco de instrução, o que é que você está fazendo. Quando você perceber que é uma coisa um pouco mais difícil de entender, assim, na lata, assim, claramente, certo? Essa é uma das principais ideias do Python. É criar um código bastante legível. Por isso que ele só pesa na indentação, né? O resto ele deixa bem livre. E tem os seus padrões de projeto aí que é bom ser utilizados. Um deles é esse aí, certo? O código ser bastante legível. Aí tem esses princípios aí, que foi trazido na PEP 20. Tem outras PEPs também. A PEP, o que é a PEP? É os padrões de especificação do Python, certo? Especificações de boas práticas do Python e essa PEP 20 que trouxe esse Zen do Python, ele trouxe esses princípios aí que, na verdade, já eram sempre utilizados, mas o que deixou normatizado aí foi essa PEP 20, que é essa hierarquia, tá? De cima a baixo, segue essa hierarquia aí. Por exemplo, bonito é melhor que feio. Explícito melhor que implícito. Ou seja, você tem que pesar sempre e deixar o código mais bonito. Depois, mais explícito. Depois, simples é melhor que complexo. Porém, complexo é melhor do que complicado. Ou seja, a hierarquia aqui você deixa simples, né? Em terceiro lugar. A simplicidade em terceiro lugar. Porém, se você for deixar simples, mas, por exemplo, ele ficar muito implícito ali, então você tem que deixar mais explícito, entendeu? A prioridade é você deixar mais explícito do que simples. É melhor deixar simples do que complexo. Beleza? Só que essa questão do complexo é porque, às vezes, você deixar muito encurtado, às vezes complica a legibilidade do seu código. Então, às vezes, é melhor deixar complexo, mas não complicado, entendeu? De se entender. Linear é melhor que aninhado. Algumas coisas aqui eu vou mostrar no código o que é que eu quero dizer. Espaço é melhor do que denso. E legibilidade conta, certo? Então, vamos lá no... Vamos aqui. Bom, por exemplo, ó, o implícito e o explícito. Tem esse exemplo aqui do List Comprehension, não sei se vocês já viram. Tá dando para enxergar assim ou é melhor maior? Deixar um pouquinho maior. Tranquilo, professor, dá para ver. Tá. Aí, eu não sei se vocês já viram alguma coisa disso do List Comprehension, talvez já com o for, né, usando o loop. Já devem ter visto algo parecido com isso aqui, mas a gente vai ver o conteúdo dessa disciplina um pouco melhor sobre isso, sobre os comprehension, certo? Mas, por exemplo, aqui, a gente está criando uma lista para um for imprimir essa lista. Aqui está fazendo a mesma coisa, só que já está fazendo uma multiplicação. Então, está vendo que a gente está criando uma lista aqui que ela está implícita, ela implicitamente está sendo criada aqui. Ó, primeiro eu fiz essa lista, já eu mostro as outras coisas. E depois eu fiz essa outra lista aqui. Ó.
Então, essa segunda lista já é um pouco mais difícil de enxergar que está sendo criada dessa forma, né? A primeira é até mais fácil. Eu estou fazendo fazendo uma lista aqui que vai de 0 a 10, né? Coloco 11 porque vai de 0 a 10. Essa outra aqui já não ficou tão simples assim. Quem tem mais prática vai perceber como é que ia ficar essa lista. Mas está vendo que já está um pouco mais implícito, né? Então seria isso. Outras coisas de questão implícita, por exemplo, essa daqui. A gente tem essa lista de população, aí São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aqui essa população, não sei se está certa, foi a IA que fez, mas não tem problema. Aí a questão é o seguinte, eu tenho essa função aqui, imprime população, que ela recebe uma UF, e imprime a população dessa UF. Aí perceba que dentro da função, ela depende dessa lista de população. Tá vendo aqui, ó? E isso está implícito, essa dependência. E aí, quando eu jogo imprime população de RJ, aí ele vai me dar o valor lá, ó. 1.700. Os outros 3 são outras 3 formas melhores de se fazer isso, certo? Aí vamos ver. Porque dessa forma não é aconselhável. Não é aconselhável. Você está colocando uma dependência aqui nessa função, tá vendo? Quando você bate o olho nessa função, você acha que a função está fazendo uma coisa... você não entende direito o que é que ela faz, só olhando aqui para cima, né? E essa lista, vamos imaginar que ela poderia estar em outro lugar, lá em cima, entendeu? Então não é tão interessante. Então a primeira opção seria jogar esse dicionário, essa função, dentro da função, certo? Porque já que a função ela depende desse dicionário, a gente pode jogar o dicionário dentro da função, beleza? Ou então, a segunda opção seria passar esse dicionário como um argumento da função. Aí aqui eu estou explicitando a dependência, certo? Porque aqui, como o Python é livre, como o Python dá muita liberdade, ele até funciona dessa forma aqui em cima, né? É como se essa população ela fosse uma variável geral, global. Em outras linguagens isso nem funcionaria, certo? Mas a função aqui, ela consegue enxergar a lista de população que está fora dela, né? E aqui, dessa forma, eu passando a população como um argumento, aí eu estou explicitando, né? Aí aqui fica melhor. É uma segunda opção a fazer. E aqui seria a chamada, né? Eu crio o dicionário, passo ele aqui na chamada da função, beleza? E a terceira opção, se por um acaso essa lista ela precisa ser usada em mais de um lugar, aí realmente seria interessante criar como se fosse uma constante. E aí a constante tem esse padrãozinho de projeto que a gente vai utilizar, que é todas as letras maiúsculas, beleza? Aí dessa forma fica menos pior. Na verdade é até o uso de constantes globais, elas não são, como é que se diz? Não são tão recomendadas, é só se você precisar mesmo. Mas se precisar, aí a gente faz dessa forma, colocando em maiúsculo. Isso não vai mudar em nada, certo? Esse código aqui também vai estar certo. Esse de cima aqui, esse primeiro que eu mostrei que não é tão recomendado. A diferença desse para a opção 3 é só o nome da variável aqui, que eu coloquei tudo maiúsculo, certo? Mas é uma questão filosófica aqui a se pensar, que a gente colocou maiúsculo aqui por conta de que é uma constante global. Isso dá a entender, para quem está lendo o código, outra pessoa, dá a entender que isso aqui é uma constante, que ela vai ser usada aqui, nessa função, mas ela pode ser usada em outros lugares, certo? Então, isso é a questão da legibilidade. Já quando eu vejo isso aqui, como é uma variável com letra minúscula, eu vou ficar procurando onde é que está essa variável aqui, certo? Aqui está fácil porque é só um exemplozinho, mas podia ser algo mais difícil de achar, entendeu? Professor, para usar uma constante global dentro de uma função, não tem que chamar ela dentro.
Não, no Python não. Você vê aqui que ela funciona? Na verdade, isso aqui, ela tá funcionando. Isso aqui também está funcionando como se fosse global, entendeu? Essa população aqui também está funcionando. Ele funciona, entendeu? Aqui também vai funcionar. Ó, esses exemplos funcionam. É só questão. Essa aula de hoje é só questões assim de recomendações, entendeu? O que é que a gente vai. O que é que a gente vai. Pois é, não sabia, né? Justamente, outras linguagens proíbem o uso, né? Ia dar erro, entendeu? Java daria erro, C++ daria erro, outras linguagens aí também. Mas o Python, ele dá muita liberdade. E justamente por isso, por dar tanta liberdade, que é muito importante a gente seguir convenções, certo? Essa parte do nome das variáveis, sempre elas devem dizer o que elas contêm, o que é que elas armazenam, usar nomes claros, não usar, por exemplo, só uma letra. Às vezes, nos exemplos aqui, eu posso até colocar errado, mas eu vou também buscar colocar mais certo, que às vezes, quando vou fazer um exemplo mais simples, aí chamava uma variável de A, outra variável de B, mas não é recomendado usar isso, e vamos passar a não fazer, beleza? E como eu falei, utilizar convenção. Então, a convenção de escrita, eu já adiantei, né, nas aulas anteriores, o Snake Case e o Pascal Case são utilizados no Python. Eu esqueci de falar do Uppercase para as constantes. Pode chamar também de Screaming Snake Case, né, que é tipo assim, é o Snake Case gritando, né, porque realmente é separado com o underline e tudo maiúscula, né, entendeu? Aí pode também chamar de Screaming Snake Case, ou Uppercase with underline, ou underscore, sei lá, alguma coisa assim. Mas só Uppercase pode ser também, pode chamar assim. Porque existem outros casos de upper, todas maiúsculas, mas sem ser separado com underline, tá? Tem outras separações, tem outros tipos. Mas vamos chamar só de Uppercase aqui. Como eu adiantei, nomes descritivos de variáveis, total items, user age. Então, aqui está claramente, né, o total de itens, a idade de um usuário. Prefixos e sufixos, isActive, aqui provavelmente é um booleano, né? Ou um atributo booleano, ou então um método que retorna um booleano, pode ser também, certo? Mas eu sei que isso daqui vai me devolver um booleano, sendo por um atributo ou por um método. Geralmente, se tem um is assim na frente, é por causa disso, né? User list, aí eu sei que isso daqui vai ser uma lista, que dentro vai ter usuários, né? Os nomes, ou então classes de usuários dentro dessa lista, pode ser, né? Entendeu? Mas aqui eu já sei que é uma lista que tem os usuários. Evitar uma letra só, como eu já falei. A exceção é só os loops diretos para for, ou para casos de list comprehension, ou para casos muito específicos que a gente tem uma variável ali que tem uma vida muito curta e que não preciso explicitar bem, mas isso é casos muito específicos. Para a gente aqui, vamos evitar ao máximo, certo? Só para loop mesmo, basicamente, pode usar o i e o j tranquilo, tá? Mas para outras coisas é bom sempre estar colocando o que é que aquela variável, por que você criou aquela variável, né? Ela tem que descrever bem o nome dela, descrever bem, certo? De forma também objetiva, claro. E métodos e atributos privados, eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Aí tem esse underline na frente do nome, certo? Aí, questão de visibilidade, essa questão do underline. Primeira coisa, no Python, tudo é público, né? Eu já expliquei isso, tudo é público. A gente viu lá naquele exemplo da variável lá, que criou a variável, ela ficou como global, né? Dentro da função, consigo acessar ela e tudo. Então, tudo no Python você enxerga. Não tem como você deixar uma coisa privada, beleza? Só que existem convenções para tentar simular isso. Por que existem essas convenções? Para você indicar a outras pessoas, certo? Para outras pessoas e até para você mesmo. Às vezes um código muito grande,
Depois você vai ver, você nem lembra direito o que é que você fez, né? Dependendo do projeto aí. É por isso que é bom também a questão do trabalho, vocês vão conseguir perceber um pouco mais isso que eu estou falando. Então, assim, o padrão, você colocar a snake case normal, vai ser um público. Já quando você quer deixar protegido, dizer que é uma coisa que é interna da classe, que não deveria ser usado fora da classe, aí você coloca o underline, como está no slide anterior. Seria um jeito de deixar protegido. Não de deixar, quer dizer. É um jeito de passar essa informação para quem está vendo, entendeu? Porque o Python ele vai só ignorar. Ele vai permitir você acessar aquele atributo de qualquer jeito, acessar, modificar. Atributos ou métodos, tá? Tanto faz, eu chamei de atributos aqui, mas para métodos também. Então tem essa convenção para indicar, ó, não use fora da classe. Quando eu coloco 2 underlines, aí o Python, ele tem essa ferramentazinha interna que ele muda o nome internamente, em tempo de execução, na verdade, ele muda o nome daquele atributo ou daquele método. Eu vou mostrar isso no código, como é que funciona. Aí, esse nome ele chama de name mailing, que é uma forma que ele recria, ele sobrescreve aquele atributo. Se eu botar underline atributo, na prática, para acessar ele é de outra forma. Isso realmente é para evitar que alguém sobrescreva aquilo ali, principalmente com questões de herança. É deixar uma coisa assim privada, quase privada, daquela classe, certo? É forçar assim que não mexa, entendeu? Não modifique isso aí, não sobrescreva. Porque, como a gente viu naquele outro exemplo, o atributo lá da classe exemplo, ela era um valor. Aí, se eu botava o A, ponto atributo, e outro valor, aí aquele ponto atributo, ele sobrescrevia o atributo da classe, da classe, né? Sobrescrevia no objeto aquele atributo da classe. Então, a sobrescrita que eu falo é isso. Aí, quando a gente quer que evite essa sobrescrita, a gente bota 2 underlines. E aí tem esses outros métodos, esses métodos que tem 2 underlines no começo e no final, que a gente chama de double under, ou então dunder, são métodos especiais que são próprios do Python, e a gente evita criar outros nomes dessa forma. A gente só sobrescreve o que o Python faz. Aí vamos olhar no código melhorzinho como é que isso faz, como é que isso funciona, na verdade. Quem levantou a mão, pode falar. Eu ia pedir para o senhor dar exemplos de uso desse Sim, eu vou dar exemplo. A questão do aninhado, eu não tinha explicado lá, né, eu esqueci dos outros princípios lá, só passando aqui rapidamente. O aninhado seria isso aqui, né? Um exemplo de aninhamento. Uma condição if dentro do outro if, dentro do outro if. Isso não é recomendado. O que se deve fazer é você criar, por exemplo, um elif, né? Que é o else if. Agora, criar elifs. Não seria a mesma condição, né? Para poder manter a lógica. Provavelmente não seria a mesma condição aqui do if e o else if, o elif. Quando você faz ifs aninhados. Porém, é possível você converter um no outro e fica bem mais legível, tá? Bem mais legível. Aí os nomes aqui das convenções, né? Eu já tinha falado também, o uppercase, snake case. Aí o nome de método, aqui também. IsClasse, aí é um booleano, tá vendo? Aí o nome da classe aqui, Pascal Case, beleza? E a visibilidade, enfim. Então, a gente tem esses métodos dunder, que são os métodos especiais, que a gente só faz sobrescrever. Isso daqui a gente está sobrescrevendo. Lembra que eu falei que toda classe herda da classe objeto, que todas elas vão ter o seu init próprio. Toda classe vai ter o seu init.
Mas se a gente quer sobrescrever, criando o nosso init, aí a gente faz isso aqui para poder sobrescrever o método init, certo? Então, assim, esses métodos dunder ou double under, a gente só sobrescreve, a gente não cria outros nomes. Tipo, vou criar um outro método aqui, nesse padrão aqui. Não faça, entendeu? Simplesmente não faça. É possível? Mas assim, não tem necessidade e você vai estar complicando as coisas, entendeu? Porque quando a gente bate o olho nisso aqui, a gente já sabe, isso aqui é uma função que já tem do Python, entendeu? Então, se você for criar outra função aqui, desse jeito, uma invenção aqui, claro que não com esse nome, mas outra pessoa olhando, sei lá, um nome aqui qualquer, aí, a princípio, claro que depois o cara vai entender, mas a princípio ele batendo o olho, ele vai ver que função é essa aqui, work, que eu nunca ouvi falar dessa função especial que tem o Python, entendeu? Métodos públicos, normal, né? Snake Case aqui, um exemplo público. Os atributos também, né? O público aqui, o caso 1. Aí temos o caso 2, que a gente está aqui indicando que é um atributo protegido. O método também, mesma coisa. Aqui é um método protegido. E aqui, com 2 underlines, a gente faz o name mainly, certo? Aqui, ó, 2 underlines, vai ter o name mainly. Como é que é isso? Aí vamos ver aqui nos testes. Então, ó, eu criei um objeto com essa classe exemplo. Aí eu vou dar print, caso 1, e chamei o método público. O caso 1 é o meu atributo público, o caso 2 é o meu atributo que eu criei com um underline, ou seja, entre aspas, protegido, entre aspas, interno. E o 2 underlines é o meu name mainly. Aí, o que é que acontece? O público funciona normalmente como a gente já viu, né? Funciona normalmente. Eu vou acessar o caso 1, vai me retornar seu público aqui. Vou acessar o método público aqui, ele vai me retornar isso aqui, método público chamado. Ok? No segundo caso, também funciona normalmente. Por isso que eu estou falando, que funciona como uma indicação. Quando outro programador vê isso aqui, que esse objeto está com underline, ele já vai saber, isso aqui é um método ou um objeto interno. Eu não devo estar mexendo nele, entendeu? Quando ele verificar isso aqui. Mas vai funcionar, ele consegue acessar e ele consegue chamar. Já quando eu coloco 2 underlines na frente do nome, o Python, ele renomeia. E ele renomeia para como? Ele faz isso aqui, ó. Ele coloca underline, o nome da classe, que nesse caso é exemplo, e depois o restante do nome do método. Aqui, ó. Ou isso ou do caso do objeto também, tá? Eu vou falando do objeto, método, mas essas coisas para os dois, funciona para os dois. Tá entendendo? Então, se eu fizesse isso aqui, print, objeto, underline, underline, caso 3, ele vai dar erro de atributo, porque ele vai dizer, não existe esse atributo aqui. E se eu fizer objeto, underline, underline, método privado, abre e fecha parênteses, ele também vai dar um atributo de erro, certo? Ele vai dizer, não existe isso aqui. Como é que eu faço para acessar? É possível acessar? No Python tudo é público. Aí eu tenho que fazer assim, underline, o nome da classe, porque é assim que ele sobrescreve, ele reescreve o nome da função, do método ou do atributo. Então, underline, o nome da classe, que é exemplo, e aí o nome de fato que eu tinha colocado lá, underline, underline, caso 3, underline, underline, método privado. Entendeu? Então, se eu rodar isso aqui, ele vai funcionar. Eu sou público, método público, sou protegido para uso interno, método protegido, chamado, sou privado, método privado. Tá vendo aqui? Para acessar é dessa forma. Então, é uma forma que o Python criou aqui para justamente dizer, ó, cara, não mexa nisso aqui, entendeu?
Alguém tem dúvida? Alguém quer levantar a mão? Não, sem dúvida, né? Pronto, então é isso. Isso é uma forma, a convenção, né? E é bom sempre seguir a convenção, já que o Python dá muita liberdade, é bom seguir a convenção. Pode falar, Rickenberg. Seria usar o método fora da classe. Aqui, nesse exemplo, eu estou usando. Nesse exemplo, quando eu chamo aqui objeto, método público, eu estou chamando aquele método fora da classe. Entendeu? Métodos dentro da classe, a gente vai ver que... Calma aí. A gente vai ver que às vezes, existem métodos e atributos que só bastam ser internos, não precisa ser externados, entendeu? Como, por exemplo, o caso da... Pronto, vamos pegar o exemplo da maçã e da laranja. Para dar mais uma dica aí para a lista. Classe laranja. E a gente tinha lá, entre um dos atributos... Gente, faltou o def aqui. Tinha lá como um dos atributos a data da colheita. Será que eu preciso, fora da classe, saber dessa data? Talvez sim, talvez não, mas vamos imaginar que não precisa. Eu não preciso saber dessa data, eu só quero saber se tá bom ou se tá ruim o fruto ainda. Entendeu? Deixa eu importar aqui o datetime. O data da colheita aqui vai ser o datetime now. Pronto, isso daqui é o acessar o método. Isso aqui, ó, print laranja.data da colheita. Isso aqui é o acessar o método, não, nesse caso é um atributo, né? Mas isso é o acessar um atributo fora da classe. Mas, por exemplo, vamos supor que para a gente, para a nossa regra de negócio, a gente não precisa estar externando isso aqui. Ou não precisa outras classes, outros métodos, outros objetos pegar essa data da colheita. Só basta ela ser interna aqui, porque eu só quero saber se ela é... Perdão. Só saber se ele está na validade ou não. Então, por exemplo, poderia ter aqui um prazo de validade, que ele normalmente é 15 dias, certo? Tem uma outra, acho que é time delta, né? Time delta, é isso mesmo, time delta. Date time. Date time. Aí time delta, como é? Igual a 15, é um negócio assim. Tem alguma coisa faltando, um negócio de days aqui, né? Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço inline, vai não? Deixa eu ver se aí me ajuda. É o days, né? Ah, tá, não é date time, é mesmo. Porque o importo date time tá em cima, é isso mesmo. Time delta. É isso aí, days. Valeu aí. Aí vou colocar 15 dias. O prazo de validade é esse, 15 dias, certo? Aí, o data da colheita e o prazo de validade eu posso deixar internos. Aí, mais uma vez, isso não vai ficar interno de fato, mas eu estou indicando que isso daqui não é para ser usado fora, entendeu? Mas o que vai ser usado fora vai ser esse método aqui,
que vai ser como é que chama? Apodrecido, tem um nome melhor. Não queria esse não, mas tudo bem. Quando passa do prazo de validade, como é que chama? Esqueci. Nossa, eu tô com o cérebro derretido. Vencido, estragado. Vencido, isso. Era vencido que eu queria. Aí, é isso aqui mesmo, ó. Então, o is vencido vai retornar um booleano, certo? Se ele passar do prazo de validade. Ok. Aí, isso aqui, dessa forma, a gente está usando esses atributos, o data da colheita e o prazo de validade, internamente dentro da classe, entendeu? E não fora dela. Aí eu estou indicando para isso aqui, ó, você não precisa do prazo de validade nem da data da colheita, você só precisa saber se está vencido ou não, fora. Estão entendendo? Entendeu? Ou melhor ainda, esse is vencido poderia também ser interno. Só para abrir a mente de vocês aí, o raciocínio. Esse método também poderia ser interno e eu definir, ó, justamente um is vencido. Observe, esse aqui vai ser o meu público. Por quê? Porque esse aqui vai me dar um print, entendeu? Ele vai me dar um print assim, ó, se tiver vencido, se o self.underline is vencido. Se ele tiver vencido, por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês a questão do método interno. Eu mostrei para vocês os atributos internos aqui, e agora eu estou mostrando como é que funcionaria um método interno, beleza? Então, o que é que o meu método interno faz? Ele só retorna um booleano, entendeu? Só que para quem está de fora, eu quero que retorne um textinho. Então, ó, ele vai testar se está vencido. Se tiver vencido, aí o meu textinho vai ser laranja está vencida. E agora que eu vi que eu esqueci de colocar o N aqui. Corrigir aqui. Pronto. Laranja está vencida. Aí, else print laranja está na validade. Entendeu? Então, ó, quando esse is vencido, por que está retornando esse nome? Deixa eu ver aqui, tem uma coisa errada. Era para ser só isso aqui, ó. Em estado não comestível. Poderia ser aqui também. Pode comer a laranja. Pode comer a laranja. Agora, por que tem esse não? É o return. Ah, é. É isso mesmo. Não, mas espera aí, não tem return aqui. Essa função, eu dou um print. Professor, eu acho que o senhor é só tirar o print ali de baixo, não? E deixar só chamando a função. É porque eu tô dando um print no print, é verdade. Eu tô dizendo que eu já tô devagar. Tá dando um print no print, né? Porque a função ela já dá o print. Pronto. E aí, se eu quiser forçar, ó. Se eu quiser forçar, laranja, ponto, data da colheita. Aí, ó, tá, vocês estão vendo que eu consigo acessar aqui, ó, outras linguagens. Se eu deixasse o método privado, o atributo privado, eu não conseguiria fazer isso, entendeu? Pronto, é isso mesmo, ó. Aí eu boto um data da colheita, sei lá, eu digo que ela foi forçando aqui, fingindo que ela foi colhida 30 dias antes, e eu tô chamando o is vencido de novo aqui. Aí, ó, laranja está vencida. Tá vendo? Então, esse seria um teste aqui forçado para poder... Aqui, teste forçado.
para o vencimento, para verificar o vencimento da laranja. Entendeu? Então já foi uma outra dica aí da lista. E aí vocês percebem aqui a questão do método. Que é que eu estou falando de como acessar o método, o objeto, ou o atributo. Aqui eu forcei, né, acessar o atributo aqui, justamente só para fazer esse teste aqui. Mas na prática, no uso aqui da função do meu código, eu não vou querer fazer isso aqui, não quero incentivar esse uso aqui de acessar esse atributo. Por isso que eu coloco esse underline, entendeu? E quando é uma coisa mais crítica, como questão de herança, que sem querer, principalmente quando é projetos grandes que várias pessoas usam, mexem, sem querer alguém pode estar sobrescrevendo um método que eu não quero que sobrescreva nunca, entendeu? Aí eu coloco os dois underline para ele criar aquele name mainly, ele cria isso aqui, e aí sim ele vai dar erro, se eu quiser sobrescrever ou acessar, aí ele vai dar erro, ele vai dizer que nem existe, entendeu? Já para dizer assim, cara, não mexa nisso aí. Beleza? Vamos avançar. Termina de 18 horas, né? Bom, então convenções são importantes, principalmente numa linguagem que dá tanta liberdade. Beleza? Comentários. Sobre comentários, vamos primeiro para a regra. A regra é utilizar somente quando o trecho não for autoexplicativo, já falei sobre isso. Buscar escrever o código que não precise de comentários, também já falei sobre isso. E quando precisar, os comentários devem ser claros e objetivos. Mas, porém, todavia, contudo, para as nossas listas, para o nosso trabalho, eu vou querer que tenha, assim, bastantes comentários, entendeu? Bastante comentário, porque nessa fase de agora, de aprendizado, eu quero ver se vocês estão fazendo o que querem fazer. E estão entendendo, estão sabendo explicar o que estão fazendo. Então, para aqui, por questões didáticas, eu vou querer bastante comentários, entendeu? Não precisa também cada linha ter um comentário, mas pelo menos cada bloco ali de instrução, sempre que a gente separar ali com linhas, né? Aqui, por exemplo, esse não é... Pronto, aqui, ó. Aqui tem um bloquinho de instrução e aqui tem outro bloquinho. Então, aqui eu coloquei um comentário, aqui também poderia ter um comentário do tipo instanciando laranja. Não, na verdade, aqui não foi só a instância, seria o teste, né? Também aqui. Aqui seria o teste de laranja dentro da validade, né? Por exemplo. Teste da laranja dentro da validade. Aqui eu instanciei e aqui eu chamei. E aqui, teste forçado para verificar o vencimento. Beleza? Deu para entender, né? Então é isso. Aí tem esses comentários wet, que significa wrote everything twice, escrever a mesma coisa duas vezes. Ou então, uma forma mais pejorativa de falar é wasted everyone's time, né? Tipo assim, gastou o tempo de todo mundo. Fez todo mundo perder seu tempo. Trouxe aqui, por exemplo... Não trouxe, não? Cadê? Não trouxe. Ó, aqui. Isso aqui seria o quê? Isso aqui é um exemplozinho para a gente ver. Tá, beleza. Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula. Só para fechar a questão do comentário wet. Não, dá para falar outras coisas. Rapidinho. Mas, ó, o comentário wet, tipo assim, eu tenho uma função aqui que retorna o avisuar. Aí no retorno eu coloco return yag. Tipo, escrever duas vezes a mesma coisa, entendeu? Em vez disso, se precisar mesmo comentar, como eu estou falando que eu quero que vocês comentem, em vez de só colocar isso aqui, tenta ser mais detalhado, né? Nesse caso, ó, retorna o valor calculado, né? Porque aqui o AG, ele não está fazendo um cálculo, não está fazendo alguma coisa. Então, retorna o valor calculado para o argumento. Entendeu? Na verdade, aqui eu chamei de arg, mas
seria tipo o retorno, né? O retorno aqui, ou tipo o dobro não, como é que é? O quadrado, né? Retorna o quadrado. Para o quadrado da função, né? Sei lá. Entendeu? Aí tem o dry, também o princípio dry, que é don't repeat yourself. Por exemplo, a gente tem aqui um exemplo ruim e um exemplo bom. O exemplo ruim, eu tenho uma função, calcula a taxa para o carro, aí tem aqui, ele retorna 0,15 do preço, e calcula a taxa para a casa, aí ele retorna 0,10 do preço. Aí print uma função, print a outra função. Aí vocês percebem que essa função basicamente faz a mesma coisa que essa outra função, só mudou o quê? O valor da taxa, né? Mas ele recebe um preço e retorna o valor do preço com a taxa. Quer dizer, da taxa do valor que você paga da taxa, né? Então, poderia ser uma função só, que ela recebe o preço e a taxa, por exemplo, em vez de estar escrevendo duas vezes a mesma coisa. Beleza? Esse é o princípio dry. A gente tentar centralizar coisas repetitivas, tanto bloco de instrução quanto lógicas também, que também são blocos de instrução, mas, assim, funções, você quer realizar alguma atividade, alguma coisa, você vai precisar fazer essa mesma coisa em outro lugar, é sempre bom você modularizar isso. Então, são duas coisas que andam sempre juntas, entendeu? A modularidade e o princípio dry. Então, isso também evita os comentários em linha longa e linhas muito longas, né? Tem duas coisas aí. Evitar comentário em linha, como eu tinha colocado aqui. Você colocar isso aqui, comentário na mesma linha. É bem melhor você fazer isso aqui, certo? Vou colocar aqui. Beleza? E outra coisa é que quando você usa o princípio dry, aí você evita isso, certo? Porque em vez de, se você for fazer uma coisa tudo numa linha só, em vez de fazer isso, você fazer modularizado, aí você também está evitando também linhas muito extensas. Beleza? E aí tem esse padrão também, que o máximo são 80 caracteres numa linha de instrução. As próprias IDEs, elas marcam isso, ó. Se eu for digitando aqui... Cadê? Ah, porque isso aqui é um comentário. Mas, por exemplo... Cadê? Era para estar marcando, por que não está? Bom, ela normalmente... Acho que saiu essa... Deixa eu ver aqui. Ó, tá aqui a régua vertical de 80. Por que não tá aparecendo? Aqui a gente configura, tá? Esse padrão. Eu não sei por que não tá aparecendo. Mas ela fica uma linhazinha aqui vertical quando vai batendo essas 80 linhas, tá? Deixa eu ver isso aqui. Realmente não está aparecendo aqui, não sei porquê. Enfim. Depois eu vejo. Mas normalmente as ideias elas mostram aqui esse limite de 80 linhas. Bom, só para finalizar, deixa eu ver aqui. Que eu ia falar finalizar com essa questão do dry junto com a modularidade. Cuidado com a acentuação, a indentação, né, que são 4 espaços. A tabulação, ela pode dar problemas. Aqui ficou faltando
A indentação é uma coisa que eu gosto do Python, é a tirania do Python, né? É a única coisa que tem gente que acha chata, mas eu acho necessário. É somente isso que ele trava, né? Basicamente a indentação. E aí a gente vai padronizar, que é o espaço de 4, com 4 espaços que você indenta, certo? A tabulação, ela pode dar problema. Diferentes sistemas operacionais ou editores, eles podem confundir a tabulação com o espaçamento. Então, a outra coisa que configura, por exemplo, aqui, aqui, ó, a largura de espaço 4. Tem o padrão de 2 e tem o padrão de 4. A gente vai usar o de 4, beleza? E aí ele já padroniza. Quando eu aperto o Tab, ele automaticamente ele já faz esses 4 espaços. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Estão dando para ver? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vocês percebem que isso aqui ele está criando 4 espaços, 4 barras de espaço aqui tem, em cada uma dessas tabulações, e não um tab propriamente dito. Beleza? Isso é muito bom a indentação. Cadê a parte que eu ia falar? As linhas eu já expliquei também, né? 2 linhas entre as classes, o resto é uma linha, mais que 2 nunca. E tem uma linha vazia no final do código, é bom isso aí. Vou explicar melhor na próxima aula por quê. Cadê a parte do dry? Acho que é mais pra frente, né? Então na próxima aula eu explico. Vamos finalizar por aqui. Deixa eu só ver aqui, só uma última coisa. Tá. Então, só isso aqui. Vou começar por aqui na próxima aula. Beleza. A gente finaliza aqui, porque senão vai ficar faltando umas coisas. Beleza? Tem alguma pergunta? Tenho agonia de linha vazia no fim. Eu vou explicar por que o motivo dessa linha vazia aqui. Sempre deixar a linha vazia aqui. Aqui no Colab, não faz muito sentido, na verdade. Mas tem um motivo dessa linha vazia, tá? Porque aqui no Colab eu deixo o texto todo, ele separa já, né? Um bloco de código de outro aqui já deixa separado. Mas vamos manter isso também aqui no Colab, só para ir massificando também, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Beleza, então a gente finaliza por aqui. Próxima hora a gente tenta completar esse conteúdo e tentar passar o próximo também. Aí vai ter que correr. Eu vou dar uma pensada como é que a gente vai fazer isso para conseguir atender o prazo aí. Viu? Valeu. Valeu, pessoal. Para a gravação aqui.